o grau superlativo e o grau que seria, no grego, né, que não é nenhum nem outro, é o grau positivo, né? Grau normal, grau comum ou grau positivo. Lembrando que aí você pega então um adjetivo, né? E no caso, você vai ter que mudar ou acrescentar alguma coisa para ele dar essa função ou de comparativa ou de superlativa. A gente vai ver isso já já, né? Também nós vamos ver no finalzinho da lição a questão dos advérbios também, que podem funcionar como superlativos e como ilativos, né? Ou como comparativos. Bom, então vamos lá, né? Aqui é questão da mesma forma. Então nós temos os adjetivos normal positivo, o adjetivo comparativo e o adjetivo superlativo, né? Só para a gente lembrar do português, né? No caso, então, o comparativo, na língua portuguesa, ele pode ser tanto de superioridade, como de inferioridade, como de igualdade. Tá certo isso aqui? Sim. Tranquilo. Ô, abaixa, multa esse negócio aí, tá dando um delay aí, ó, de alguém. Cara, é o teu aí sozinho, cara. O meu tá, Pera aí. o meu tá mutado. Pera aí, então. Tá não, o que tu tá falando? Desmutei agora o seu animal. Ai, ai. O Esse, Fred. esse lixão É. dessa câmera você comprou aí de 200 conto. Vai dar ruim mesmo. Pô, o cara é Bom. 2S e compra uma câmera de 100 reais. Ai, ai. 2S é o quê? 2S é depois de 3S. Ganha mais, tem mais Ah, responsabilidade, tá. Ah, tá, tá. trabalha Entendi. mais. Aí então, os superlativos no português, você tem o superlativo do tipo absoluto, né? E o superlativo do tipo relativo. O superlativo absoluto geralmente termina com belíssima, né? O íssimo no final, né? E o relativo, geralmente, a gente faz com acréscimo, né? É muito mais, né? Muito mais, né? Superlativo. Então, assim, essas formas, né? Essas informações, elas são da língua portuguesa e a gente está trazendo elas novamente aqui para o grego normal, né? Aqui está uma tabela que é em português, né? Então, normal, boa, né? Comparativo, melhor, né? Comparando, né, uma com a outra no sentido mais de superioridade. E o superlativo, né? É a melhor de todas, né? É a melhor de todas. Aqui, no caso, é um superlativo relativo analítico, né? Porque ela pega uma coisa e compara com outras, né? O carro do Antônio é o mais bonito da turma, né? Então, comparativo, né? Superlativo, relativo. Bom, tendo isso em mente, então, a gente vai só entender agora como é que é a composição disso no grego, né? Porque como a gente já sabe qual é o significado disso, né? Na linguagem, né? A questão agora é como é a composição, né? No grego nós vamos ter duas formas de composição disso. Uma forma que mais gráfica, vamos dizer assim, né? Que você vai manter radical e acrescentar uma terminação, né? Uma declinação, caso aqui é uma declinação, né? Uma declinação adjetiva para dar o grau que você quer, ou vai ser uma questão mais contextual, que a gente vai ver já já, né? Isso também acontece também no português, né? E acontecerá também no grego, né? Bom, a ideia é a seguinte, então. Aqui nós temos uma palavra, né? Que é o dikaios, né? Dikaios, que é o adjetivo justo, né? Dikaios. O dikaios, ele está aqui na forma nominativa, né? E aqui é a forma dele masculina, né? Dikaios, né? Dikaiá seria a forma feminina e dikaion seria a forma neutra. Quando nós vamos, né, para o grau comparativo, que é o de superioridade, inferioridade ou de igualdade, nós vamos acrescentar ao radical de dikaios as terminações, né, ou declinações terros, terá e terron, que são, né, masculino, feminino e neutro. Essas terminações são acrescidas, né, ao radical, como se você estivesse flexionando o adjetivo na primeira e segunda declinação, que é aquelas declinações mais regulares, né? Tem lá a lição, né? Deixa eu lembrar o nome da lição aqui. Caso... Que agora é a hora de a gente ficar voltando nas lições. Volta e meia a gente vai ter que fazer isso, né?
Então a lição 11, né, que é a lição dos adjetivos, ela vai ter lá as terminações do adjetivo básico, vamos dizer assim, né, da forma da primeira e da segunda declinação. Você vai usar aquela como base, né, e vai fazer aqui o acréscimo destas terminações para ela ser se transformar, né, num adjetivo de comparativo. O problema é que nem todas as palavras, nem todos os adjetivos têm radical regular no grego, né? Como nós já vimos lá quando a gente estudou os verbos, por exemplo, né? O primeiro e o segundo aoristo, demonstrando que o segundo aoristo é o tipo de verbo conjugado com radical diferente do radical seria o referente ao presente do indicativo. Então, as palavras gregas, elas possuem, às vezes, um radical muito diferente daquele que é mostrado na grafia da palavra. Também acontece isso também na língua portuguesa, mas assim, na língua grega também vai acontecer isso, né? Isso acontece por várias razões, né? Às vezes é porque a palavra é muito antiga, ela foi mudando as formas dela, mas quando você vai fazer a genealogia, né, a arqueologia da palavra, você encontra um radical muito diferente da forma atual, ou porque ela é derivada de outras línguas gregas ali da região, né, na hora da composição. Então, ela era ática, ou ela era dórica, ou ela era eólica, né, ou ela era, sei lá, de outro povo ali, né? E aí, quando ela foi admitida, ela ganhou uma forma diferente, mas a forma original dela lá permaneceu gramaticalmente. Esses são, então, os chamados comparativos irregulares, né? O comparativo irregular, então, não utilizará as terminações teros, terai, teron, mas irá utilizar as terminações ion, com ômega, né? E ion, né? Com o ômicron. O ion com ômega vai ser a terminação do masculino e feminino dos irregulares, e o ion vai ser dos neutros. Né? E aí, então, nós vamos flexionar-os dessa maneira. Bom, aqui nós temos, então, alguns exemplos. Né? O dikaios, aqui, ele é regular. Portanto, o radical dele tá tranquilinho, né? Dikaios, aqui, ele tá na primeira declinação, nominativa. Aqui nós temos o radical, dikaio, né? Só tirou o sigma ali. E aí nós só vamos acrescentar o teros. Então vai ficar dikaioteras. Dikaioteras seria mais justo, né? Mais justo. Dikaioteras seria mais justo, a mais justa, né? E seria mais justa. E dikaioteron, a mais justo, mais justo, né? Então, aqui é bem fácil. Quando você tem palavras com radicais regulares, né? Só vai acontecer essa transformação ali, né? essa mudança. Você vai bater o olho na palavra. Se você conhece a palavra dikaios, você vai perceber que ela tem essa terminação estranha, e aí você vai tentar investigar para ver o que é, né? Aí é um estudo morfológico, né? Para você saber que tipo de palavra é essa, né? E qual é a sua forma gramatical. Embaixo nós temos a palavra sofós. Sofós, grego sábio, né? Aqui na forma do radical, mesma coisa, né? Sofô, porque o sofós é uma palavra regular. Mas quando ele foi aqui, ó, para virar, né? O comparativo, né? Ele alongou a vogal ômicron aqui, né? Isso vai acontecer por quê? Todas as vezes que na sílaba anterior você tiver uma vogal breve, a posterior ela será alongada. Essa é a regra, tá? Então, em palavras regulares, quando for em adjetivos regulares, quando for fazer a transformação para o grau comparativo, se a vogal tema aqui do radical for breve e a vogal anterior, da sílaba anterior, for breve, a segunda vogal, ela será, a última vogal, né, a vogal tema, ela será alongada. Essa é a regra, né? Ah, essa regra é pra gente memorizar? Obviamente que não, porque ela é tão específica, mas é só pra gente entender o que aconteceu aqui, né? Por que não ficou sofóteros, né? Sofóteros, e sim sofóteros, né? Porque teve essa transformação ali, né? Coisas mais específicas da gramática, né? Que a gente vai ter que ir voltar e reestudar tal, né? A divisão silábica, né? Tal, pra gente saber reconhecer isso, né? Mas não acho que é necessário, né? O mais necessário é olhar o sofô,
falar sofô, parece que é de sofos, né? E teros aqui é a terminação do comparativo, então deve ser mais ou menos por aí. Aí então você vai traduzir por mais sábio, né? Comparativo. Kalos, né? Kalos é já a palavra bom, né? Bom, né? Então o superlativo dele seria mais bom, né? Ou perdão, no caso o comparativo dele, mais bom, né? Mas mais bom não tem, né? Mais bom não existe, né? Na língua portuguesa. Alguém quer falar? Não, pode continuar. O mais bom, né? O mais bom, o mais ruim, né? O mais grande, mais pequeno, ele não existe em língua portuguesa quando você está comparando pessoas, né? Quando você compara características, é possível usar, né? Mas quando compara pessoas, não, né? Então, ele é mais... Pedro é mais grande que João, né? Isso não é correto, né? Então, você... nem Pedro é mais bom, né? Então, Pedro é melhor, né? Nesse caso. Então, kalos, aqui, vamos pro radical. Aí nós já percebemos que o radical dele não é regular, né? Porque não tem vogal tema no final do radical dele. Então, já é uma palavra irregular aqui. E aí, então, nós vamos ter esta forma final, né? O acrescentar o ion e acrescentou um lambda aqui também, né? Para formar a palavra correta. Aqui é o caso dos irregulares. Por quê? Porque não é teros nem terás, mas é ion ou ion, né? Ion ou ion. E aí, então, a tradução dele vai mudar completamente, né? Não vai ser mais bom, mas vai ser melhor, porque é assim que reza a regra na língua portuguesa. Na língua portuguesa vai depender do adjetivo que você vai usar, né? Exatamente. Porque se você usa mais bom, realmente, não é? Mas se você usa, por exemplo, interessante... Sim. Talvez aí você possa até mudar, né? Ou optar por uma palavra que traduza melhor. Mais interessante, entendeu? Exatamente. Mas você pode optar, né? Assim, ó, é mais bom, né? Mais bom. Aí eu posso usar o melhor, que talvez seja uma palavra mais próxima, mas posso utilizar outra palavra que dá a ideia bondoso, ele é mais bondoso, entendeu? Sim. Mais bondoso, isso, né? Por que não, né? Aí o último lá, né? Que é o polis, né? Polis, polê e poli. Cuidado para não confundir com o policidade, né? O policidade é com iota, né? Polis ali é muito, né? Muito. E aí você vê que o radical dele é completamente irregular, né? O radical dele é ple. Bom, o que a gente faz com palavras irregulares? A gente decora uma por uma. É correto isso, né? Porque palavras irregulares não tem ordem, né? Não tem uma estrutura que ela segue. Verbos irregulares, o que você faz? Eu vou aprender aqui uma técnica para, sei lá, né, para você intuir verbos irregulares. Não tem como, você tem que decorar um por um, porque ele é irregular, né? Então, a menos que você conheça todos os verbos, então não tem jeito. Tanto que sempre tem, né, as tabelinhas no final das gramáticas, né, de verbos irregulares para você decorar, né? Porque não tem outra maneira de você fazer. Aqui acontece a mesma coisa. Então, palavras irregulares, quando você precisa usar o radical para fazer declinação, para fazer flexão, qualquer outra coisa, então você vai ter que ter esse mesmo problema. Como é que eu acho? Então... velho. Vai chegar um avião daqui a pouco, ó. Mas pode continuar aí, eu vou... É daqui a pouco, dá para eu ir assistindo aqui. Tá. Como é que eu vou saber qual é o radical da palavra? Eu posso pegar aquele dicionário que eu acho que o Thiago tem, né? O amarelinho, né? Do Carlos... Esqueci o sobrenome do cara agora, né? Portes. Ele geralmente traz, né, o radical da palavra na explicação ali, né, do dicionário, né? Mas se não tem lá, o tipo de dicionário que você usa para isso são os dicionários etimológicos, né? Onde ele traz lá a raiz da palavra, o radical da palavra, né? E faz uma explicaçãozinha também da história dela, né? Bom, então aqui é só para a gente ver como que a gente vai produzir essas correlações, né? Bom, aqui então nós temos a flexão do... Vamos ver aqui, né? Como exemplo de flexão dos comparativos ion, que aqui são os irregulares, serve o adjetivo megas, que tem o comparativo irregular meison. Meison, meizon ou meidzon, né?
considere a sua flexão. Então aqui, megas é grande, certo? Megas é o comparativo de grande. Perdão, é o adjetivo grande. E aqui nós temos, então, como é que você vai fazer a declinação nos casos gramaticais usando a flexão, usando a terminação irregular. Então, também não é nenhum bicho de cabeça, né? Você vai pegar, entender, né? Como é que é o radical da palavra, e a partir daí você vai só acrescentar, né, as terminações próprias de cada caso, né? Nominativo, genitivo, locativo, acusativo, instrumental, plural e singular, né? Então, tá de boa aqui, acho que não tem nada para explicar, ou tem dúvidas. Não, isso aí é consulta, né, mano? Sim. Mason. Então, o que é Mason? Mason é megas, né? É o megas em grau aqui comparativo. Tá de boa? De boa. O grau superlativo. Oi? Mason é maior? Seria maior, né? Megas é grande, né? Mason seria maior, né? Mais grande. Maior. Beleza? Então aqui, ó, é o mais grande, né? Do mais grande, pelo mais grande, o mais grande, novamente, né? Com acusativo, né? E o... Grandão. E aí, é isso. O grau superlativo, né? Que é esse que exagera, né? É formado pelas terminações tatos, tate, taton, ou estos, este, eston. As duas formas são formas possíveis, né? Então, as duas formas são formas superlativas. Você vai pegar essas mesmas terminações e acrescentar no radical da mesma forma que você fez antes. Da mesma forma que o adjetivo é flexionado na primeira e segunda declinação, como na lição número 11. Também vamos ter alongamento da última vogal do radical, né, da vogal tema do radical, antes da terminação do superlativo, quando a sílaba anterior é breve, que é a mesma coisa que aconteceu com o sófos lá em cima. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, dikaios, justo, no comparativo, dikaióteros, né, que é mais justo, e no superlativo, dikaiotatos, que significa, né, o mais justo ou o justíssimo, né? Nesse sentido, né? Justíssimo, né? O muito justo. Sofós, sábio, sofoteros, mais sábio, sofetatos. O sabíssimo, nem sei se disse isso. O mais sábio, né? O sabedoríssimo, sei lá. Escuros, forte. Escuróteros, mais forte. Escurotatos, o fortíssimo. E assim, né? Sucessivamente. Deu pra sacar aqui as diferenças? Tranquilo, né? Essas formas superlativas, elas são muito raras de aparecer no Novo Testamento. Tem, mas são muito raras. Mas elas são muito comuns no Antigo Testamento. Na Septuaginta, né? E no hebraico, né? O hebraico adora superlativo, né? Santíssimo, né? Grandíssimo, belíssimo. Essas palavras que são superlativas, né? Exageradas, né? Os judeus gostam e utilizam bastante, né? O superlativo. Bom, agora ele vai explicar pra gente, né? Como é que ele pode aparecer no Novo Testamento de forma diferente. Não apenas utilizando as terminações, que essa é a forma mais fácil, né? Você bate o olho... Sabidíssimo, Zac. Procura aqui, é sabidíssimo. Sabidíssimo? Nossa, nunca ouvi falar. Acho que eu nunca usei isso na vida. Isso é muito sabidíssimo. Sabidíssimo. Sabido, né? Sabido, sabidíssimo. Sabidíssimo, O grande sabidíssimo. O sabidíssimo. Bom, é isso. O bichão, pronto. É o bichão da goiaba. Então, o grau comparativo, né? Voltando lá em cima, né? O grau comparativo no Novo Testamento vai aparecer como? Bom, pelo adjetivo comparativo,
e a partícula e. Cuidado para não confundir o e com o artigo e. E cuidado para não confundir o e com outras formas também de aparecer o e, né? Então, o e aqui é uma partícula que você vai traduzir como do que, né? Mais do que, menor do que, maior do que. É no sentido aqui de inferioridade, né? E de superioridade, né? Nestas construções, o substantivo ou pronome que segue a partícula e aparece ou no mesmo caso do adjetivo, para ter concordância, né, do comparativo, ou no nominativo. Então aqui acontece, né? Metzon, a gente já viu que metzon é de mega, né? É maior. Então, metzon ho profeteron. Maior o profeta. Aí vem o e aqui. O e indicando a superlativo, né? O profeta, o fala, glossais, língua. Maior o profeta do que o lalon, né? O fala línguas. Maior o profeta do que o que fala línguas. Aqui no caso é adjetivo maior, né? De grau comparativo. No caso aqui, indicando superioridade. A tradução inseria uma palavra aí, seria um pronome aí, né? A tradução inseriu aqui, né, um verbo, né? O verbo ser aqui, né? Que não tem. Uhum. Ele inseriu aqui pronome demonstrativo, né? E aí inseriu lá na frente também. Tinha que inserir lá na frente para poder concordar, né? Com a relação. É. Então tem muitos acréscimos aqui, né? Mas são acréscimos que são necessários para dar compreensão. O que é fundamental aqui é a gente perceber, né? Então, maior o profeta do que o fala em línguas. É isso, né? É que no grego a relação é essa. Agora, quando for traduzir para qualquer língua, você vai ter que adequar, né? Vai ter que adequar, porque não tem como, vai ficar truncado, né? A tradução. Então aqui nós entendemos, né, como ele vai funcionar com a partícula e, né? O adjetivo comparativo, aqui tá normal, com a partícula e. Pelo adjetivo comparativo, seguido por um substantivo ou pronome, no caso ablativo, sem a partícula e, que também pode acontecer. Então, quando tem a partícula e, é o do que. Mas quando não tem a partícula e, você também vai ter que traduzir o do que, mas vai ter que acrescentar mesmo, porque não tem, né? Você vai acrescentar para dar a ideia de comparativo, né, na nossa língua. Então, quando aparece, tá tranquilo. Quando não aparece, eu tenho que intuir que ela tá lá. Então, aqui eu peguei, né, a palavra escuróteros, né? Escuróteros. Palavra regular, né? É adjetivo regular. Então, a terminação dele também é regular, né? Erketai ro escuróteros. Mu apsu mu, né? Erketai, né? Aquele o mais forte, meu, depois mim. Aquele o mais forte meu, depois mim. Ou aquele que é mais forte mim, depois mim, na verdade, né? Aquele que, bom, acrescentou, né? É mais forte que mim. Mim não vai ficar legal, né? Porque no português estranho, né? E o mim não pode conjugar depois do verbo. Então, eu, né? Ele traduziu por eu. Se fosse eu, aqui no grego seria ego, né? Mas na verdade é mu. Aquele que é mais forte que eu, vem mu. Vem mim, né? Aí ele colocou depois aqui, provavelmente porque ele quer dar a ideia de comparatividade, né? O depois também foi um acréscimo, né? Aqui embaixo, então, uk, né? Que é o não, né? Uk estindulos, midzon, meizon. Isso aqui é o verbo mega, é o adjetivo mega. Tu curiu ao tu. Não sou ou não é servo maior do senhor seu. Não é servo maior do senhor seu. Aqui pode ser um servo mesmo, né? Porque não tem. Por que pode ser um servo aqui? Eu falei dos, né? É escravo, né? Servo. Daí não tem, quando não tem nenhum artigo aí, você pode colocar um indefinido, né? Isso, perfeito. É isso mesmo que eu queria que vocês lembrassem, né? Do los, né? É porque é o indefinido mesmo, né?
Então, não é um servo, maior, tu curiô. Tu, de, né? Tá no genitivo, né? Do senhor, ao tu. Do senhor, ele, né? Ao tu, ele. Dele, né? Do senhor dele, na verdade. Aí é dele. Que tá concordando aqui, né? Tu, curiu, ao tu, né? Então, tudo tá no genitivo, né? Do senhor dele. Não é servo maior do senhor dele. E aí o tradutor colocou: não é um servo maior do que o seu senhor. A tradução, ela tá bem diferente até certo ponto, né, da tradução ao pé da letra, né? E aí avaliar, né, se a tradução ela é a melhor possível. Se você pegar esse versículo aqui, né, o do João 3,16, e olhar lá para ver se ele encaixa outras maneiras, né, de traduzir o do senhor dele. Mas eu acho que não tem nenhum problema nesse sentido. Bom, além dessas construções básicas, existem outras maneiras de expressar a comparação. Bom, aqui então nós entramos, né? Dá para você expressar o grau comparativo pelo adjetivo positivo, ou seja, sem nenhuma terminação do comparativo, né? Aquelas comparações lá normais, né? Do os, né? Tal. Então, dikaios, né? No lugar do comparativo ou superlativo, acompanhado de malon. Por que malon, né? Porque malon é a palavra melhor. E aí, então, você já entendeu por quê, né? Ele não precisou fazer a declinação do adjetivo para a forma superlativa ou comparativa, porque ele já colocou uma palavra que dá a ideia de comparativo ali, né? Ele colocou uma palavra na frase, né, que expressa o grau. Portanto, ele não precisou modificar o kalon, no caso aqui, né? Que seria melhor, né? Se não fosse o melon aqui, você teria que colocar o kalon na forma comparativa, né? Como ele é verbo irregular, ele ia ficar kaleon, né? É o kalon, kaleon, com um L a mais ali. Para ele é melhor, né? Kalon estim autu melon, né? Aqui é o verbo ser, autu, né? Que é ele, e melon, melhor, né? Kalon. Melhor, o melon aqui ele tá como melhor. O kalon aqui ele é bom, né? Bom. Para ele é melhor. Para ele, o melon aqui transformou isso aqui no mais bom, né? Porque kalos, né? Kalos é bonito, né? Bom, né? Kalos, né? Melon seria o mais bom. Aí, como não tem mais bom em português, né? Ele colocou como só melhor. Entendemos isso? Eu entendi. Eu entendi mais ou menos. Só que ficou meio zoado, né? Não, aqui tá. Não é infinitivo, não. Aqui ele tá conjugado. Terceira pessoa. Não, é terceira pessoa. Aí é terceira pessoa o extim. Pessoa mesmo. E o para aí? Só. Então, eu não sei de onde, na verdade. Ele para ele, né? Porque provavelmente ele tá falando que isso aqui. Se ele colocasse até um artigo indefinido aí, beleza, mas. É porque eu tava ele, né? Ele é, tipo isso. Ele é melhor. É isso, né? Ele é melhor. Assim na hora que você tava ensinando aí. Eu falei, mas não sei de onde tá vindo esse para aí. Também não sei, não. Para ele é melhor. Não sei também. Tem o contexto, né, também. É de Marcos 9:42 ali. E nem esse versículo que tá aqui, não, é Marcos 9:42, velho. Ah, é? Não tem nada a ver com isso aí aqui. No final ali. No final, ele pegou quem quer que leve ele. Fala dos pequenos, né? Quem quer que leve alguns pequenos a cair, melhor que seria colocar uma pedra amarrada no pescoço. Entendi. Melhor para ele amarrar uma pedra no pescoço. Então. Para ele é melhor. Melhor seria, melhor para ele. Aqui, ó, melhor. Melhor seria para ele que uma pedra de moinho fosse amarrada no seu pescoço. Melhor seria ele amarrar uma pedra no pescoço. Melhor seria ele amarrar. Talvez ele colocou. Vai dar? Dá certo? Melhor seria ele. Porque o kalon é bom, né, cara? Então, mas é que ele transformou o bom em melhor aqui, ó. Por causa do melon. Entendeu ou não? Entendi. Ele colocou entre parênteses ali, ou melhor, né?
Ele transformou o Calon Uhum. em melhor quando ele colocou essa palavra aqui, ó. O Melon. Uhum. Porque o Melon transforma, né, em superlativo isso aqui. Uhum. Aí Beleza. seria o melhor para ele. Ficaria. Ou boníssimo para ele, né? Mas aquele comparativo, né? Então é melhor, né? Não é Eu superlativo, acho né? que aí tiraria o verbo ali, o melhor para ele. Mas eu tô Que não tem como confundindo botar esse o para negócio de ele o Malon aí. melhor. O Malon Para ele é o significa melhor. O sufixo que entra, que você ensinou aí? Não, Aquele o negócio de Malon não tá. é Não, ele é uma palavra que vai causar, né? Uma transformação, né? Uma palavra modificadora. Ela vai modificar o adjetivo, né? O adjetivo é bom, Entendi. mas aí com o Melon ele vai ficar mais bom. Mais bom. Mais bom é ele amarrar uma pedra Mas no. você ensinou isso aqui? Ou não? Então, eu acabei de falar agora. Quando Não, então, um adjetivo. Agora mesmo? É. Porque eu tô tentando puxar na memória aqui, eu não sei se eu tô viajando aqui. É que Aqui, o ó. autor tá botando um superlativo, ele bota o O na frente. Tá usando droga, Fred? Já te Quando é falei, para com isso comparativo, já. ele só bota mais Vamos- justo. Aí superlativo, ele bota o mais justo. Mas aqui, vamos aqui, ó. Eu tô falando dos Quer ver dos naquela comparativos, tabelinha? né? Isso. Os comparativos, né? Então, o comparativo, ele pode ser com o adjetivo comparativo e o e, né? Que é o do que. Ele pode ser só com o comparativo sem o e, Beleza. ou ele pode ser com essa palavra aqui, malon, que é uma palavra que nós chamaríamos ela de palavra. Acabei de usar a palavra agora, esqueci. Não é transforma, ela é modificadora. Palavra modificadora, né? Que ela vai modificar o grau da palavra sem fazer alteração dela na declinação. Ah, beleza. Entendeu? Porque eu não tava lembrando disso, aí eu tava tentando puxar e não conseguia. É que eu acabei de falar aqui, ó. Então, é uma outra maneira, né? Ó, além dessas construções básicas que estão aqui em cima, né? Essa é uma outra maneira de você fazer o comparativo, né? No grego, né? Que é fazer com que a palavra transforme o adjetivo sem precisar fazer a declinação dele. Beleza. Beleza? Aqui nós temos outro exemplo. Pelo adjetivo positivo seguido de e. Ó, então é um adjetivo positivo, portanto não é um comparativo. Mas se ele é seguido de e, ele tem a característica de ser um comparativo, né? Então ele mantém, vai lá, né? Mantém a forma dele, que é essa forma do positivo, mas tem um e lá na frente, né? E esse e lá na frente, ele produz a transformação do que. Então, melhor, calom, né? Bom, soy, bom, soy, tu, né? Te, né? Bom, te, tem, né? Entrar, né? Lembra que isso aqui é infinitivo, né? Terminação do infinitivo. Entrar, eis, né? Eis para dentro, né? Para dentro, ten, zoen. Ten aqui é genitiva, né? Para dentro da vida. Kulon. Aleijado, né? Kulon. Do que, re. Bletenai. Aí seria. Bletenai seria lançar. Deveria ser outra palavra aqui, né? Olha aqui. Porque lançar é ekbalo, né? É isso aí, é Ekbal, né? Falar isso aí. É pra jogar, né? Bleto. Blepo seria eu ouço, né? Eu vejo, perdão. Blepo, né? Blepo, eu vejo, né? Agora, bletesai deve ser uma coisa regular aí. Bletenai, né? Bletenai para dentro da pir, né? Pir de pirá, né? De fogo, né? Pir to aionion, né? Do fogo eterno, né? Aqui o eterno é um adjetivo, é aquele adjetivo, como é que a gente chama? Quando tem os dois artigos aqui, Eu sei o que é, gente. Como é que é? aquele do fiel lá, Servo fiel, fiel servo.
Ai, caramba. Caraca, aí tá, ele colocou bletenai, mas aqui nem tá bletenai no texto em grego. Não tá? Tá só balé. Aí sim, balé sim, lançar, né? Não tem esse bletenai aqui. Certo? Foi um erro dele, né? Aqui é aquele. Como é que é o nome, Fred? Você lembra também? Predicativo e o outro Isso! Um é predicativo. Distributivo. Atributivo. lá, Atributivo. Isso aí. Atributivo, né? Então, aqui no caso, é atributivo. Cadê aqui? O eterno, né? Atribui qualidade ao pir, né? Então, é um fogo de qualidade eterna, né? De qualidade eterna. Toma. Artigo atributivo. Isso mesmo, né? É, que a gente tinha decorado. Quando é atributivo, os dois tem artigo lá. Isso mesmo. E aqui, então, temos o E aqui e temos o calom lá, né? O calom que é bom, né? Bom é entrar na vida aleijado. Mas aí ele colocou o E aqui, transformando o calom em um comparativo, né? Melhor, né? Melhor é. Deu para entender isso? Deu. E aí, então, pelo adjetivo positivo, seguido de parar, com acusativo. Ou seguido de hiper, com acusativo. Casos muito específicos. Hamartolui, hamartoloi, né? Hamartoloi. Hamartia, pecado, né? Hamartolos, né? Pecador. Hamartoloi, para. Juntando os dois, ele está dizendo, da ideia de comparativo. Mais pecadores do que. O do que aqui não tá, não é. Ah, pode ser que é isso que aconteceu lá no Pará aqui, ó. Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Confundi. Então, mais pecadores do que pantás, todos os galileus, né? Todos os da Galileia. Tá tranquilo isso aqui? Tá. É uma exceção, né? Quando junta o Pará, né? Quando houver um adjetivo seguido das preposições para e o hiper, eles provavelmente são adjetivos comparativos, de grau comparativo. Portanto, você deve traduzi-los não da forma positiva, como seria o caso, né? Pecadores do que todos os outros, mas da forma comparativa. Mais pecadores do que todos os outros, né? Comparando uma coisa com a outra. E quando tiver com eta, aí é o caso de cima. Também é a mesma coisa. Aí você vai colocar mais pecadores, né? Ou menos pecadores também. Então ele pode aparecer com o eta em algum lugar aqui, ou seguido de pará, ou seguido de hiper, né? Mas eu não posso ou usar. ou com malon. Que aí ele vai falar também a mesma coisa, né? Mais pecadores, né? Pode falar, Fred. Então, eu queria ver, tipo assim, eu posso usar vai aparecer, vai ter caso que aparece o eta no Pará e o Pará no eta, ou nunca, sempre eles fizeram a gramagem de acordo com o que estava lá na Bíblia, que eles entenderam. Fizeram de acordo com o que estava lá na Bíblia. Então, quer dizer, pode ter uma construção de frase, por exemplo, em outros textos, né, em outra. Pode ter de forma diferente. Essas aqui são as formas como o grau ele aparece no Novo Testamento. Só no Novo Testamento. Beleza. Ah, então se aparecer diferente lá na Septuaginta, pode aparecer diferente na Septuaginta também. Porque aqui ele só pegou só os exemplos do Novo Testamento, né? Aí, como que vai funcionar o superlativo no Novo Testamento? O grau superlativo é raro. Não é raro aparecer superlativo. É raro aparecer a estrutura, né? A forma superlativa. Cadê? Com a terminação superlativa. Mas ele aparece lá, né? Aparece. Fazendo uma comparação. Geralmente aparece no sentido elativo. O que é o sentido elativo, né? É quando ele é o íssimo, né? Que a gente fala, né? Que é o absoluto no português, né? O elativo. Eu não sei se tem elativo no português, tem? Não tem, né? Não, tem não. Elativo? Elativo não.
Elativo é quando você quer, assim, hiperbolizar, né, a palavra, né? Então aí você usa íssimo, né? Muitíssimo, belíssimo, grandíssimo, né? Excelentíssimo, aquela coisa toda assim, meio enaltecendo, né? Enaltecendo. Então é nesse sentido. Então o superlativo no grego, ele geralmente vai aparecer nesse sentido elativo aqui, que é o superlativo absoluto em português. Para real... Oi? Superlativo absoluto, né? Sintético. Isso, exatamente, né? É o absoluto sintético, né? Porque tem o absoluto relativo também, né? Que é quando você compara uma coisa com muita coisa, né? Você fala, esse é o melhor carro de todos, né? Então aí é um absoluto relativo, né? Agora ele é o melhoríssimo, não sei nem se tem essa palavra raríssimo. Também. Raríssimo, né? Isso, raríssimo. Esse relativo não tem nada a ver com o significado em português, então. Esse relativo? Fui olhar que significava relativo, mas relativo ele é só uma ideia de que tá de dentro para fora. Só isso que diz aqui o dicionário. Nossa, não conheço. Aqui já vê, né? Ó, ele já explica ali. É para alçar ou enfatizar, né? De dentro para fora? Ele dá aqui na gramática, ó. Ele fala que vem do latim, né? A palavra é lativo. Né, aí ele coloca o finlandês, vai falando assim, né, exprime o movimento do interior de um lugar para o exterior. Pedro sai da sala, né? Uma frase, oração relativa. Ah, entendi. Não sei o que tem a ver com isso, né? Acho que não tem nada a ver. Enfim, em português é isso mesmo. O sentido que ele está usando aqui de elativo é esse, né? Elativo é o de aumentar, né? De elevado. Que é a ideia do superlativo, né? É para isso que ele serviria. Então, o uso normal do superlativo pode ser observado no seguinte texto. Ego garemi ho elakistos ton apostolon. Eu sou ho elakistos, né? O menor dos apóstolos. Lembrando que istos é a terminação do superlativo. Tranquilo? Tranquilo. Ele nem traduziu gar aí, né? Não, o gar, né, seria aqui, né, porque eu sou, né? Portanto, eu, pois, sou, né? Eu, pois, isso. Sou. Ou então, pois eu sou, né? Também. Pois eu sou, porque eu sou, isso mesmo. Não traduziu, não. Eu sou o menor dos apóstolos, né? Pô, esse trabalho de tradução não é fácil, não, hein? Cara, não é. Um negócio complicado demais. Até porque a conjunção, ela dá um outro sentido diferente para a frase, entendeu? Normalmente a conjunção, ela está fazendo menção a algo anterior. Sim, né? Então você não traduzir a conjunção no português, fica meio que, eu sou o menor dos apóstolos. Por que ele falou isso, né? O que vai denotar o porquê é a conjunção. Exatamente, né? Que aí tem que ver, né, se ela é coordenativa, se ela é ilativa, isso, se ela é adversativa, né? E, provavelmente tá falando aqui, não, esses caras aí falam que eles são os maiores e tal, né? Mas eu sou o menor, né? Eu sou o menor, né? Então tá fazendo uma adversativa, uma oração adversativa, né? Provavelmente, não sei se tá isso lá no Coríntios 15, não. Eu acho que é aquela discussão lá sobre quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é não sei o quê, né? É igual a Ed falou, uma conjunção no lugar errado, por exemplo, um pois no lugar errado pode dar ideia de conclusão e outro de explicação. Verdade. No lugar errado. Verdade, né? Verdade. Uma vírgula você condena o cara o resto da vida, cara. Só uma vírgula. Tem umas brincadeiras com a vírgula que é engraçado, né? Você colocar a vírgula em vários lugares da frase, né? Um monte de sentido diferente, né? Aí tem uma professora que ensinava, né? Não, você coloca a vírgula na hora que você respira. Nossa, já vi isso também. Ensinaram isso pra ele. Coloca a vírgula em tudo então, porque não para de respirar. Aí meu irmão falou assim, Fred, eu nunca vi isso. Coloca a vírgula onde você respira. Aí por isso que tá tudo errado pra mim. Que absurdo isso, né? Absurdo isso. Mentira, mano. Aí o cara colocou vírgula em tudo, né? Ele falou, professor, é porque eu sou asmático. É mais engraçado. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, nem escutado. Mas você já viu falar disso, não, né? Já ouvi isso aí, entendeu? A primeira vez foi agora, com meu sobrinho. É assim, já ouvi também que toda pausa é uma vírgula. Teve pausa é vírgula. Isso é absurdo, né, cara? Não, tá de sacanagem, né? Eu não aprendi assim, não. Então minha professora era boa, hein? Sabe o que acontece, falando, cara? Mano. É que as pessoas não sabem ler em voz alta, assim, né? Como é que é? Não é ler,
declamar, né? Declamar é poesia, né? Mas não é isso, é interpretar a leitura, né? Então, assim, como você não lê em voz alta, você não tem noção, né, do que é ênfase de leitura, né? Quando você aumenta o tom, diminui o tom, né? Você. Assim, sua voz ali. Porque também não sabe. Só pontua bem, cara. Eu já falava isso, né? Só pontua bem. Eu falava isso pro pessoal que ia fazer prova de redação, né? Fazer redação, eu falei, só vai aprender a pontuar, cara, se você souber sintaxe. Se você não souber sintaxe, você não consegue pontuar bem. Não dá. Você não vai saber regra gramatical. Você não separa o verbo do objeto dele. Você não separa o sujeito do verbo dele, entendeu? Se você não souber, não adianta. Você vai escrever tudo errado. Eu dei uma pausa, vírgula, vírgula. Entendeu? Tá errado, pô. E aí, sim. Quem estuda erra de vez em quando, imagina o cara que não estuda nada. E o que eu vejo, cara, de gente lendo o texto bíblico na igreja, por exemplo, sem entonar nada, né? Ele lê assim, monocromático, né? Monotônico, né? Fala, cara, não tem. Ele lê palavra, né? Lê palavra. Então, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo que não precisa ter vida eterna. Eu falei, cara, cadê a ênfase, né? Porque Deus amou de tal maneira. Tal maneira. Dá uma energia nesse negócio aí, né? Tem uns que dão muita ênfase que fica até esquisito. Aí fica. Mas assim, né? Eu acho melhor você pecar pelo excesso da ênfase. Nesse caso, do que por monotônico, né, cara? Porque monotônico, pelo amor de Deus, mano. É assim, igual a gente lendo grego aqui. Né? E aí que tá o conto, né? Que você matou a pau agora, né, Fred? A gente tá lendo grego assim porque a gente é analfabeto em grego, né? Então, se o cara lê assim na igreja desse jeito, é porque também é analfabeto em língua portuguesa também, né? É por isso. Vamos lá, então, né? O uso superlativo para enfatizar um elevado grau de determinada característica pode ser observado nos seguintes exemplos, né? Então, xilo, timil, tatu. Aí o tatu aqui, ó, ele é terminação, né? Terminação. Timo vem de timocracia, né? É o governo dos valorosos, né? Valoroso, né? Que tem valor. Aí, então, xulu, né? Xulu, xilo, é madeira. De madeira valorosa, né? Seria valorosa. Mas aí ele coloca o superlativo. Seria valorosa, valorizadíssima. Isso aí. Né? Valoríssimo, não é valoríssimo não, cara. Valiosíssimo, né? Valiosíssimo, né? Isso, né? A madeira valiosíssima. Seria essa tradução melhor, né? Aqui, preciosíssima é só sinônimo, né? Precioso e valoroso, para mim, é a mesma coisa nesse caso, né? É muito preciosa sem ser a mais preciosa em termos absolutos. Então, aqui, sentido elativo não vai ser, segundo o que ele está falando aqui, né? O sentido absoluto sintético, né? Vai ser aqui um sentido absoluto relativo. Valiosíssima. É muito preciosa, não é a mais preciosa. Cara, e o pastor na Escola Bíblica Dominical, lá na Presbiteriana, ele fez uma leitura, né? Mas aí ele trouxe a palavra do hebraico, de Deus se lembrou. Né? E Deus se lembrou. Aí ele pegou a palavra lá no hebraico, ele não falou qual é a palavra, né? Só disse que o significado dessa palavra no hebraico, Deus não se esquece de nada. Como é que Deus se lembrou de uma coisa se ele não se esquece de nada? Mas aí ele explicando o sentido, ele falou, olha, imagina você, e eu acho legal que ele tem essas comparações assim, entendeu? Para facilitar o público compreender. Imagina você tem um diamante na sua casa. Você vai sair de casa e vai deixar esse diamante lá. Todo o tempo você vai estar lembrando dele, querendo ter cuidado com ele para saber como é que ele, entendeu? Se não vai chegar ninguém, se não vai. E aí ele trouxe essa comparação na tradução, entendeu? Quando Deus se lembra, é que Deus tem o cuidado. Então, mas você vê, né, que poderia ter colocado, né? E cuidou-se Deus do homem. Sim. Seria melhor do que o lembrou-se. Por que melhor? Porque o lembrou-se é uma palavra que não encaixa com o que Deus é. Não faz sentido. Mas ela faz sentido para o que o autor quer dizer, né? Isso. O que o autor quer dizer é que Deus cuidou-se, né? Cuidou-se do homem, né?
o homem estava ali, Deus estava de boa, né? Deixando Porque o homem fazer o que obviamente ele queria. lembrou dele, pô, eu sou aqui, tentou escrevendo, pô, mas eu lembrar, porque a inspiração ela não é literal ditado, não é, entendeu? Não. Não é Mas ditado, é que, então ele, mas pô, vai, lembra, entendeu? Aí ele trouxe essa ideia aí. mas é isso que você falou, né? Você tá assim, né? Tem um monte de coisa aqui que eu tô olhando na minha estante, né? Mas daqui eu cuidei de ver aquela coisa ali, ó. É como se eu lembrei de ver aquela coisa ali, né? Cuidei de ver. Uhum. Não é que eu tinha esquecido dela, tá? Eu tô olhando pra ela, mas é que eu dei uma atenção, né? Aí, Sim. talvez é esse, né? Então, atentou-se Deus aos homens, né? Atentou-se, né? Você deu uma atenção especial e viu, né? Atentou-se Deus de Noé, né? Na verdade, né? Aí Deus estava olhando o mar, assim. E lembrou né? Deus de Noé, né? Que ela lembrou, né? Aí atentou-se, olha aqui, o Noé aqui, né? Vou resolver esse problema agora aqui, né? Não é que ele esqueceu, né? É que ele tava dando essa ideia, né? Bom, aqui nós temos o Tatimia, Timia, né? Do mesmo precioso aqui, né? Tatimia cai Megista. Rimin Epan. Lembra, né? Quando tem gama, né? O primeiro gama ele tem som de N, né? Epangel mata Dedoretai. Então, o que está falando aqui? Bom, mas foram dadas Timia, preciosíssimas, cai Megista, e grandíssimas promessas. O uso do superlativo, aqui eu não entendi, na verdade, porque que ele não colocou a forma da... Aqui tá, né? Ista, né? Já sei por quê. Porque aqui o megista, ele tá transformando o timia, que tá na forma positiva, para a forma superlativa, né? Então, megista, como o megista é grandíssima, ele vai lá e puxa, né? Qualifica o adjetivo que estava no positivo, né? Para o superlativo. Seria, então, foram dadas preciosas e grandíssimas promessas, né? Preciosas, timia, valorosas, né? E grandíssimas promessas. Mas como tem o grandíssimo ali, ele entende que ele pode superlativizar, né, o adjetivo anterior. Acho que tá tranquilo, né? Não tem... Engrenado isso aí. Oi? Entendi. Mas eu acho que também não precisava fazer isso na tradução. Mas tá lá, né? Tá feito, então a gente entendeu por quê, né? Bom, maneiras de expressar o grau superlativo no Novo Testamento. A gente viu até agora, né? O grau superlativo e agora as maneiras de expressar. Estamos terminando já. Daqui a pouco o Leno tem que sair, né? No grego bíblico, existe uma tendência a expressar a ideia do superlativo por meio de formas do comparativo. Ou também por meio de formas do positivo. O uso do comparativo em lugar do superlativo funciona assim. A parte da sua função normal, o adjetivo comparativo, que a gente viu lá atrás, antes, também tem adotado a função do superlativo. Isso acontece tanto para expressar a ideia normal do superlativo, quanto para expressar a ideia elativa, né? Que é a ideia da realçar, né? Então aqui, maison nós sabemos que é comparativo, né? Maison T, tuton, re, HP. Lembrando que esse re aqui não é o que lá, né? Ele é o artigo, né? Nesse versículo aqui, ele está dizendo que o que é comparativo deve ser traduzido como superlativo. Mas como é que eu sei? Então, né? As duas formas vão estar corretas se você levar em consideração que maison é a forma comparativa. Como é que eu vou saber quando é comparativo ou superlativo? Eu vou saber pelo contexto. O maior entre eles é o amor. Bom, o melhor entre eles é o amor, também vai dar certo. Agora, o melhor entre eles ou o maior entre eles dá sentido diferente para a tradução? Essa é a passagem, aquela passagem é aquela lá que ele fala da profecia, daí ele faz a comparação de 3, né? E do amor é o maior, né? Eu acho que é 13 e 13, a esperança, fé e amor. A esperança, fé e o amor, isso. E o amor é o maior, né? O amor é o maior dos três. O maior deve ser o que mais dá ideia de comparação, né, entre os outros. Na verdade, ele quer ser superlativo aqui. Superlativo, né? Ele Você compara um com todos os restos que você tem, né?
Então ele é o maior entre eles, Perfeito. Então é o superlativo relativo, né? Isso. Dentre esses vários, esse é o melhor de Isso, todos. Aí dá legal. Tranquilo? Beleza? Seria também algo, por exemplo, o amor, né, é muito melhor, né? É muito maior do que os outros, né? Também seria uma ideia do superlativo relativo, né? Muito maior, né? Bom, o de baixo. Ro de micróteros rento basileia tuteu. Micros, né? De micro, né? Pequeno, né? Rode. O D aqui é uma partícula enclítica, né? Que a gente não vai nem traduzir ela, né? O menor. Aqui tá bem, né? Tem até a terminação roterosa aqui, né? Como que a gente vai fazer isso no superlativo aqui? Não dá pra ser só o menor. Ele tem que ser mais que isso, né? Não é menorzíssimo? Não sei se vai ser legal. Menorzíssimo, né? Acho que é menor mesmo, porque não tem outra forma de você usar. Quando você coloca o artigo aí, puxa, né? Esse artigo ele define também. É igual quando você coloca no inglês, você verdade. O superlativo, você usa o artigo, ó, the most tall of the all, né? Esse é o maior de todos. Ele usa o artigo the most, né? É porque não haverá outro, né? Como ele já é definido, né? Uhum. Então, pega o menor. Esse menor, no reino de Deus, aí ele vai continuar, né? Provavelmente ele tá falando, né, que eu não lembro qual que é esse texto exatamente. O menor no reino de Deus deve ser maior que qualquer outro homem. Deve ser isso, né? Isso eu acho que ele tá falando de João Batista. Eu acho que é isso mesmo. Lucas 7:28, né? Esse fala aí que o maior dos homens... Nascido de mulher, né? Nascido de mulher é João Batista. O maior dos homens nascido de mulher é... Oi. Esse microteróis, vê que esse teróis ali é só o acréscimo, né? É o micro. Só que aí ele não colocou o ômega ali porque você tem duas consoantes, né? O ômega aqui, né? Isso. É porque essa aqui porque não é uma... duas consoantes, né? Não é não. É porque essa aqui não é uma vogal breve. O iota não é breve. Iota é longa? O iota ele é ambas, né? Ele é ambígua, né? É verdade, isso mesmo, tá certo, Então ele não fez bem lembrado isso, bem lembrado. Ele não fez o alongamento, né? Aí é o menor mesmo, né? O menor. Mas aí você pode dar a ênfase, né? O menor, o insignificante. Menorzíssimo, né? Menorzíssimos, né? O protozoário do cocô. Do reino de Deus é maior do que o maior dos homens, né? É isso aí que... Caraca, agora ficou nem reclamado, acabou, viu? Isso aí, né? Essa passagem mesmo. Essa mesmo, né? E aqui nós temos uma outra, né? O menor no reino de Deus é maior do que ele. É isso, né? Isso mesmo. Spudaioteros. Spudaioteros te hiparcon hautairetos excelten pros rimas. Só palavra difícil aqui. Mas sendo, né? Spudaioteros. Não sabia que Spudar era zeloso, né? Porque seria de zeloso, né? Pra zeloso, né? Acho que agora ele traduziu o D lá, agora ele traduziu o D. Mas, né? Porém, né? Isso. Muito zeloso, né? Aqui o teros, né? Muitíssimo zeloso, né? Zelosíssimo, né? Zelosíssimo. O zelosíssimo ele é sintético, né? O muito zeloso ele é analítico. Isso, né? Então vai ser o melhor analítico aqui, né? Muito zeloso, voluntariamente partiu para vós. Voluntariamente, né? Bom, esses são os usos que utiliza o comparativo, né? O comparativo, teros, né? Para dar a ideia de superlativo. Agora, você pode usar também o positivo tendo ideia de superlativo. Que é o que ele vai fazer aqui. Pode acontecer também que a ideia do superlativo seja expressa mediante um adjetivo positivo. Aqui o
não é o entolê, não, o megalê, né? Entolê é mandamento, né? Poia, entolê, megalê, rentonomô. Poiá seria fazer, de poiesos. Entolê, mandamento, megalê, maior, ren, no, na lei, né? Em, na lei. Qual mandamento maior na lei? É isso? Aqui, o megalê, ele está na forma positiva, mas ele está dizendo que ele deve ser traduzido como superlativo, né? Na forma positiva seria como? Qual é mais megalê, maior mandamento da lei? Ah, é o maior porque ele colocou aqui o artigo, né? É isso, né? Que é se fosse maior, seria comparativo. Seria positivo. Seria mas positivo. É maior. Esse O foi acrescido, né? Para poder fazer o sentido, porque ele não tem, né? O O foi acrescido para dar a ideia de superlativo, né? Uhum. O maior, né? Qual é o maior mandamento da lei? O maior. Você poderia, qual é o maioríssimo, né? Qual é maior, mas aí vai colocar o O de qualquer forma, então não precisa, né? Bom, e aí ele vai falar o seguinte aqui, só pra gente terminar, né? Terminando aqui. Os advérbios, que são, a grosso modo, né? Adjetivos que qualificam verbos, vão funcionar da mesma forma. Só que vai ter as terminações diferentes aqui, ó. A maioria dos advérbios são formados a partir de adjetivos. Para isso, considera-se a forma do adjetivo no genitivo plural. Para você formar um advérbio, você não usa como base o adjetivo nominativo, mas você usa o adjetivo genitivo plural. E substitui-se a terminação on, que é a do genitivo plural, pela terminação os, que vai dar a ideia de advérbio. Essa terminação os é também característica pela qual a maioria dos advérbios pode ser reconhecida. E aí, para a tabela, nós vamos dar dikaios, adjetivo. Dikaion é o adjetivo na forma genitiva plural, né? Dikaios, justo. Dikaion, dos justos. A forma advérbia é dikaios, com o ômicron. Paz, adjetivo. Panton, genitivo plural. Pantos, virou advérbio. Tá de boa? Tranquilo. Postou essa regra? É essa a regra. Ah, vai ser sempre assim? Não vai ser sempre assim, por quê? Porque existem palavras adjetivas que são irregulares. Nesse caso, a forma dela vai ser irregular também aqui. Uhum. O comparativo de um advérbio coincide com o acusativo singular neutro do adjetivo comparativo. O comparativo de um advérbio comparativo, coincide com o acusativo singular neutro do adjetivo comparativo e o superlativo de um advérbio com o acusativo plural neutro do adjetivo superlativo. Bom, isso aqui você vai ter que reler e ler até você... Vai ficar na cabeça, ficar na cabeça, até né? entender, né? Porque eu falar aqui, nem eu tô acompanhando. Pra entender aqui, pra ver se eu sou burrão. Mas é só uma questão de ler com calma, porque você vai fazer uma tabelinha ali para comparar os dois, né? Então é isso. Bom, dikaios, né? Justamente virou advérbio, né? Dikaios, justamente, né? Dikaios é justo, dikaios, justamente. Engus, perto de, takeos, rapidamente. No comparativo, dikaioteron, enguteron e taikion. E no superlativo, dikaiotata e taikista. As regras de comparação dos adjetivos valem também para os advérbios, né? Então aqui, bom, um advérbio normal, positivo, justamente. O advérbio comparativo e o advérbio superlativo. O advérbio normal, positivo, o advérbio comparativo e não tem superlativo.
Aqui, perto de, comparativo mais perto de, e superlativo seria Pertíssimo. pertíssimo, né? Aqui, justamente, aqui, comparativo mais, aí ia cair no adjetivo, né? O mais justo. Não, mais justo. Justíssimo, né? Justamente, né? É advérbio, né? É advérbio, não vai dar, né? Tô viajando aqui. Justamente, Mais justamente. justo você. E aí, Justamentíssimo. Nem justamentíssimo. existe. Hã? Sei se É, mas- existe, não. Mas é isso mesmo, né? Essa é a ideia, né? E o rapidamente. Sei. Mais rapidamente, muito mais rapidamente. The Flash, depois coloca outra aqui, ó. O mais rápido The Flash, se tiver, não sei se tem. É, porque não pode ser rapidíssimo, né? Porque senão ele vai virar adjetivo, adjetivo novamente, né? Tem que ser advérbio, né? Pra Aí não sei- decorar, isso é melhor. Aí a ideia agora é fazer os exercícios aqui e ver como que eles se aplicam lá, né? Vamos fazer. Aí faz do mesmo jeito, né? Você faz o exercício e manda lá no grupo, né? E vai mandando, né? Qualquer merda, dúvida o cara me aí. acionar, cara. Frio da bexiga, fazendo 7 graus agora, o cara me aciona, mano. Aí também tá frio, aqui tá 5 graus, Sério? nego, também. 7 graus aqui, mano. Mas Tá aqui, menos 2, que lá é mais frio. eu não sei se aí, Fred, é frio. Aqui é um calor da pega o tempo todo, cara. É. Quando aqui faz É uma semana assim, né? uma semana. Não, Aí depois- é sempre frio nessa época. Só que tem Não, aí é cruel, aí eu já fui, aí tá doido. Aqui Mas a gente é não tem muito nem quente roupa também. pra Quando usar. tá quente, é quente. Mas aí em Mato Grosso eu acho que é mais quente do que aqui. É mais quente. E aqui é sempre quente, né? Então quando dá um frio assim, cara, o pessoal entorta, mano. Porque ninguém tá Vem acostumado. Ninguém ninguém nem na tem rua, roupa. cara, parece uma cidade fantasma. Não tem, cara. Aqui a gente acostuma. Eu tô de Eu serviço dou- amanhã, vai ser doído. Amanhã vai fazer mais frio ainda. Vem cá, e como é que vai ficar a filosofia aí? Só pra gente acertar aqui, que Ah, é? tem que vazar agora. Verdade. Quinta Vocês vai que ser sabem. Grego de novo? Vai, né? Quinta-feira, cara, quinta-feira, se for esse horário, tá de boa, né? Porque vai voltar a rádio lá, né? A rádio vai voltar lá agora, pra ficar de boa. Então, melhor fazer quinta pra mim, cara. Pra mim também. Sexta é complicado. Então Esse horário tá quinta-feira. de boa. O problema é que sábado eu vou dar a instrução de novo. Só que tem quinta já é o grego normal, né, mano? Ah, peraí, mas sábado você vai dar a instrução? Vou de novo. Ah, então a gente vai Pode ter que ser fazer. Ah, não, eu vou chegar de noite aqui. Eu tô dando um curso lá, porque eu tô encarregado de um curso lá. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer a filosofia na quinta, pra vocês terem tempo também de fazer os exercícios também, né? Porque senão você vai ter 2 dias pra fazer. agora. É, a gente faz filosofia na quinta. Beleza. Então, filosofia E na aí, quinta às 18. Aí não tem no sábado.